Pessoal, olha o que está escrito aqui em 2 Crônicas 16, verso 7 em diante. Naquela época, o profeta Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos. Contudo, você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente de coração. Nisto, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o profeta por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão descritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença dos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º, 2 anos depois do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Irmãos, vejam só, essa devocional nos faz pensar de um homem que começou muito bem. E para não terminar mal a história, nós temos que aprender com os erros dos outros. Nós já aprendemos que que a gente, quando aprende com os nossos erros, a gente ganha experiência. Quando a gente aprende com os erros dos outros, a gente ganha sabedoria. Então, nós temos que buscar essa sabedoria hoje, para que a gente não termine mal. Sabe aquela frase que o pastor Márcio nos conta de que é como termina que se conta? Então, esse homem aqui, Asa, ele começou muito bem. Ele derrubou postes ídolos, ele fez ali aliança com o Senhor, ele botou para quebrar ali o pessoal que estava vivendo aquela idolatria, o povo de Deus que estava se contaminando. E aí, num determinado momento, quando ele talvez tenha se acostumado, quando ele entrou na zona de conforto, ele teve ali uma situação que ele tinha que guerrear, ele foi lá e fez uma aliança com quem não devia. Sabe essa política da boa vizinhança com o inferno? A gente não pode fazer, nós não podemos incorrer nestes riscos. Estão compreendendo? Muitas vezes nós passamos sérias dificuldades na nossa vida porque nós não buscamos ajuda a Deus. E quando nós não buscamos ajuda a Deus, ainda que não busquemos com os nossos adversários, naturalmente eles vão agir. Aqui foi o que aconteceu. Agora, ele recebeu um profeta. Quantas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus? Talvez você aí esteja pensando, isso aí não é para mim. Não, isso é para todos nós. Nós precisamos cuidar do nosso dia a dia para que a gente já automaticamente cuide do final. Então, ele aqui rejeitou veementemente a palavra de um profeta. Ele mandou prender o profeta, ele quebrou tudo com esse profeta e ainda oprimiu um dos povos. Oprimiu alguns do povo. Outra coisa que a gente vê aqui é que ele foi indo e ali o seu reinado foi declinando. Quando ele estava ali com 39 anos de reinado, o que aconteceu? Ele teve uma doença dos pés. O que a doença dos pés pode significar a todos nós? Paralisia. Nós paramos, nós não andamos mais, nós não fluímos mais. Por que chega a determinados momentos na minha vida, na sua vida, que talvez as coisas não funcionem? Podemos estar doentes dos pés. Aqui o texto diz que ainda assim ele não buscou a ajuda do Senhor. Ele buscou só dos médicos. Tem problema buscar dos médicos? Não, mas nós temos que primeiro buscar o Senhor. Essas nossas petições, elas precisam ser apresentadas a Deus. E o que aconteceu? Por causa dessa doença, ele morreu. Poderia ter sido muito bem evitada. Você concorda? Então, hoje, o que está acontecendo com você? Reflita na sua vida. Onde foi que você talvez tenha quebrado a sua aliança com Deus, tenha ali quebrado a sua dependência com Deus e daí em diante você passou a trabalhar só no seu braço. Está passando um problema? É importante pedir ajuda a pessoas, orientação, isso é ótimo. Mas não rejeite os profetas e nem deixe de buscar a ajuda de Deus. Está desempregado? A sua família está passando por dificuldades? Seu casamento está balançando? Você precisa de conselheiros, você precisa de pessoas para te ajudar. Ótimo,
mas isso não dispensa a sua oração ali no seu quarto, a sua busca a Deus no secreto. Então, eu quero te abençoar com essa palavra, te desafiando a busca, a retomar a dependência de Deus. Quero orar por você agora. Amém? Deus, eu quero, nesse momento, abençoar a vida dos nossos telespectadores. Quantos que na caminhada cristã fazem aliança com o Senhor, agem como têm que agir, direcionados pelo Senhor, agem, ó Deus, fielmente a Tua palavra, mas com o tempo, esse fervor, essa chama, ela vai se apagando e começamos a agir por conta nossa própria. Por conta, ali, às vezes, da nossa própria força, nós nos escoramos, ó Deus, nas nossas suficiências e a gente aprende na Tua palavra que deve ser exatamente o contrário. Nós não devemos nos apoiar na sabedoria humana, porque ela é terrena, ela é racional, ela é demoníaca. Mas nós queremos nos apoiar, ó Deus, e pedir a sabedoria que vem do alto, porque essa é pacífica, ela é indulgente e é ela que nos transforma. Por isso, seja a Tua bênção sobre a vida dos nossos telespectadores. Aqueles que já estavam sem o ânimo para orar, que orem agora. Aqueles que apresentem as suas petições ao Senhor agora, peçam ajuda ao Senhor agora, ainda que precisem sair de casa para ir a um médico, a um psicólogo, a um pastor, a um conselheiro, bater em uma porta de trabalho, que isso aconteça, mas que antes tenha sido, ó Deus, apresentado diante do Senhor estas necessidades. Por isso eu abençoo o nosso telespectador, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.